Eu sou a Adriana Santana. E eu sou Caroline Agnes. E juntas damos início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. E hoje a gente traz mais um episódio da terceira temporada, que tem como tema a música do sertão. Dessa vez, nós falamos sobre as bandas filarmônicas, conjuntos instrumentais tão importantes para o nosso sertão. As filarmônicas exercem papéis diversificados na nossa sociedade. Elas atuam na formação de músicos, oferecem entretenimento para as cidades do interior e contribuem também para a formação cidadã de crianças e jovens. Para compor o programa, nós conversamos com um time de peso. Falamos com os seguintes representantes das filarmônicas da nossa região: Paulo Alencar, Nildinha Galvão, Jorge dos Santos e Egnaldo Paixão. Conversamos também com Tennyson Santana, professor do curso de licenciatura em música da Universidade Estadual do Ceará, e com Fred Dantas, diretor de Relações Institucionais da Associação Filarmônicas Unidas da Bahia, a FUB. Antes de começar, quero lembrar mais uma vez que o podcast Calumbi está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, o YouTube, o Deezer, o Amazon Music e o Google Podcast. E caso você queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com o @podcastcalumbi. As bandas de músicas brasileiras, também chamadas de filarmônicas, se propagaram a partir do modelo europeu. Como escreveu Celso Benedito, os primeiros registros de bandas de música europeias datam do século XIII. Esses agrupamentos de diferentes instrumentos acompanhavam desfiles, procissões e outros eventos sociais. Os introdutores desse tipo de música no Brasil colônia foram os padres jesuítas, com a finalidade de utilizar essa música como meio de conversão à religião. No século XVIII, essas bandas passaram a ser conhecidas como bandas de barbeiro. Elas tinham esse nome porque eram constituídas primeiramente por escravizados que eram obrigados por seus senhores a aprender novos ofícios. E a profissão de barbeiro era a única a conceder um tempo livre para o aprendizado de outras atividades. Em seguida, surgiram no Brasil as bandas militares. Elas eram patrocinadas pelo governo, tendo como finalidade a recepção de autoridades e a participação em marchas, desfiles, festivais. Eram conjuntos simples, formados por 2 pífanos, 2 clarinetas, um fagote, 2 trompas, caixa, surdo e zabumba. Também recebiam a denominação de terços ou ternos, e tinham esse nome por serem formados por 3 classes de instrumentos: as madeiras, os metais e a percussão. A chegada da Banda da Armada Real em 1808, junto com Dom João VI, foi muito significativa para a história da música instrumental brasileira. A presença dessa música ao lado da autoridade máxima portuguesa representava a importância que essa manifestação artística assumia na época. E foi seguindo o modelo de organização dessas bandas militares que ocorreu a formação de pequenas bandas de amadores locais, chamadas de bandas civis. Celso Benedito lembra que o surgimento das bandas de música civis no Brasil, por volta da segunda metade do século XIX, foi um dos maiores fenômenos musicais brasileiros. Por menor que fosse a cidade, vila ou arraial, havia a formação de uma banda de música. Com isso, elas logo se tornaram uma das principais manifestações populares, integrando-se na vida social, religiosa, política e cultural das comunidades. A constituição instrumental das bandas ainda era a mesma, estava dividida entre os naipes ou famílias de instrumento das madeiras.
metais e percussão. Estas bandas civis receberam os mais variados nomes: bandas de música, filarmônicas, liras, sociedade musical ou euterpe. Na Bahia, essas instituições são mais conhecidas como filarmônicas, palavra que significa povo da música ou amigo da música. Geralmente, as filarmônicas são uma sociedade sem fins lucrativos, na qual é escolhida uma diretoria com presidente, secretário, tesoureiro, entre outros membros que cuidam dos bens e finalidades da organização. O repertório das filarmônicas é composto pelos seguintes estilos de composições: dobrados, marchas festivas e processionais, valsas, polcas, quadrilhas e fantasias. O dobrado é o estilo mais comum tocado pelas bandas. Embora existam dobrados para o piano, acordeon e violão, o estilo nasce mesmo com a formação instrumental de sopros e percussão. Conforme aponta Fred Dantas, o dobrado se inicia com a introdução forte e curta. Depois, segue para a primeira parte, com repetição, onde é exposta a melodia principal. A parte seguinte é o forte, onde solam os graves. Daí, volta-se para a primeira parte e, após breve ponte, chega-se ao trio. Ao longo do século XIX, foram fundadas inúmeras filarmônicas na Bahia. A mais antiga em data de fundação é a Filarmônica Erato Nazarena, da cidade de Nazaré das Farinhas, fundada em 1863. Em seguida, vem a Sociedade Filarmônica 25 de Março, de Feira de Santana, fundada em 1868. Já a Sociedade Orfeica Lira Ceciliana, da cidade de Cachoeira, se destaca como a mais antiga banda em atividades ininterruptas. Essa banda está ativa desde 1871. Em Senhor do Bonfim, a primeira banda de música teve origem em 1888. Era a Filarmônica União Siciliana, que teve entre os fundadores o músico e negociante Severo Lopes de Carvalho. Severo era pai do maestro Ceciliano de Carvalho, músico cuja história nós contamos no episódio passado, o episódio 14. Na década seguinte, em 1895, foi fundada a Filarmônica União e Recreio, comandada por Ceciliano de Carvalho. A Filarmônica 25 de Janeiro surgiu em 1897 e se tornou rival da União e Recreio, duelando em embates musicais. Posteriormente, ambas se transformaram em clubes sociais, tendo os nomes modificados para Sociedade Beneficente e Cultural União e Recreio e Sociedade Cultural e Recreativa 25 de Janeiro. Apesar da extinção das bandas, suas sedes funcionam até hoje para a realização de pequenos eventos e cerimônias na cidade. Atualmente, a única filarmônica ativa em Senhor do Bonfim é a Sociedade Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses, criada em 1953 no bairro da Gamboa. A partir de 1959, a banda passou por um recesso de 12 anos, sendo reativada apenas em 1971. Em 2000, passou por uma nova crise que quase a levou à extinção. Foi quando Paulo Pereira de Alencar assumiu a presidência e levou a banda a um local de destaque na Bahia. Até hoje, a Filarmônica segue ativa. A instituição possui uma escola de música para crianças e jovens, além de realizar apresentações dentro e fora da cidade. Para falar um pouco mais sobre essa filarmônica, convidamos agora Paulo Alencar. Então, no dia 10 de junho de 1953, um grupo de ferroviários se reuniram com o
objetivo de criar uma filarmônica com um pequeno clube para os ferroviários, né, uma pequena associação, e uma banda de música, já que na cidade existiam 3 bandas de música. Na cidade tinha a Filarmônica 25 de Janeiro, tinha a Círculo Operário e tinha a União de Recreio, que era conduzida pelo mestre Ceciliano de Carvalho, a União de Recreio, né? Então eles se juntaram no dia 10, quando foi dia 12 resolveram fundar. Entre os fundadores tinha o seu Otacílio Neves, que foi a óbito há uns 4 anos atrás, seu Antônio Canuto, que veio a óbito agora no ano passado. Dentre os fundadores tinha seu Alfredo Soares também, seu Romão Dias. Então essas pessoas fundaram a Filarmônica, União dos Ferroviários Bonfinense, mas por méritos próprios, não foi por ajuda da ferrovia. Sempre a Filarmônica trabalhou sozinha, buscando recursos próprios, inclusive teve um período que funcionou bem até de 53 a 59. Em 59 tiveram que parar, não tinha uma sede própria, e aí não dá para manter as despesas, ficaram de 59 a 71 sem funcionar, por falta de apoio. Entendeu? Porque não tinha sede, não tinha como bancar isso, então ficou difícil para eles. E aí retornou em 71 e veio funcionando razoavelmente, dentro das possibilidades deles, já que não tinham apoio. As outras filarmônicas já tinham sido extintas, né? E aí ela foi ficando no cenário sozinha, tocando essa bola aí até maio de 2000. Dia 26 de maio de 2000, estava eu, Paulo, na sede da entidade, né, que tinha um bar, e ele estava lá jogando baralho. E tomando uma cervejinha, eu fui ao mictório. E no salão estavam reunidos alguns fundadores em Assembleia Geral, com outras pessoas lá, e eles diziam que a gente fecha, mete o cadeado, vende e divide. E eu no mictório ouvindo aquilo me incomodou. Quando eu retornei, aí eu entrei na conversa deles, perguntei o que estava acontecendo, eles passaram a me explicar que o presidente tinha se afastado, a vice não quis assumir, e que estavam extinguindo a Filarmônica e iam vender e dividir. Eu disse, mas com tantos diretores, por que um outro diretor não assume? Não, Paulo, mas ninguém quer não, porque o prédio está para cair, não existe mais instrumentos, não tem mais músicos, então não dá para continuar. E aí me deu aquele repente, eu disse, não, então eu vou assumir. Entre fechar, eu prefiro assumir, mesmo sem dispor de muito tempo. Então, assim, naquele momento eu me senti na obrigação de brigar pela cultura, porque eu dizia a eles, rapaz, isso aqui é o seguinte, eu admiro vocês terem fundado, mas isso aqui não é produto que pertence a vocês. Aqui pertence à cultura regional, não apenas só do Bonfim. E aí assumi, e fiquei presidente até 2015. E graças a Deus a gente tem feito um trabalho razoável, nós conseguimos inverter toda aquela situação que passava a Filarmônica, né? Além da Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinense, o território Piemonte Norte do Itapicuru conta com outras 2 instituições em funcionamento. Uma delas é a Filarmônica do Ponto de Cultura Grupo Culturarte, criada em 2014 na cidade de Campo Formoso. A outra é a Filarmônica 25 de Abril, de Caldeirão Grande, criada em 2017. Vamos ouvir o depoimento de Nildinha Galvão a respeito do trabalho da Filarmônica do Grupo Culturarte, da qual é coordenadora. A Filarmônica do Ponto de Cultura Grupo Culturarte surgiu como fruto, do projeto Acordes no Palco, Música e Teatro a Serviço da Vida, projeto contemplado no edital no ano de 2014 de Pontos de Cultura do Estado da Bahia. E o projeto consistia em unir a música e o teatro. E foi o que aconteceu. Os alunos, durante o período de um ano, tiveram oficinas de música
e tiveram oficinas também de teatro, e ao final eles apresentaram um espetáculo mesclando as duas linguagens, ou seja, o aluno interpretava e tocava, né, fazia a parte musical do espetáculo no momento em que ele acontecia, e ao final ainda tinha um concerto dirigido pelo maestro Miranda. E esse projeto ele surgiu no ano de 2014, mas teve a primeira culminância no ano de 2016 e a segunda no ano de 2017. São incontáveis os benefícios, né? A gente primeiro ressalta o fortalecimento da arte dentro de nosso município, Campo Formoso. Posteriormente, a gente parte para a questão pessoal, do engrandecimento, do estímulo à autoestima dos nossos alunos, que são crianças, são adolescentes e são jovens. E enquanto eles estiverem praticando uma ação cultural, como no caso a Filarmônica, que utiliza a música, com certeza a gente sabe que uma porta está escancarada para reflexões, para dedicação, para disciplina, para empenho, para estimulá-lo o desenvolvimento, não só o desenvolvimento psicológico, mas a sensibilidade artística, o se sentir útil, se sentir presente. Então, é esse o interesse, é o maior objetivo que a gente tem com a Filarmônica dentro de nossa cidade, além de saber que é uma atividade que tira o jovem, a criança e o adolescente do ócio, né? Oferta a ele um fazer e desperta nele aquela sensação de empoderamento, de se sentir útil dentro da sociedade, dentro da comunidade e, principalmente, realmente ser destaque, porque ele está se desenvolvendo e desenvolvendo algo benéfico que fortalece a si, fortalece os seus laços familiares e principalmente essa questão do se sentir parte importante de grandes transformações. Assim como todas as atividades artísticas no Brasil e no mundo, atualmente a Filarmônica está com suas atividades suspensas, né? Nós conseguimos aprovar 2 projetos, um municipal e um estadual, onde nós pudemos adquirir equipamentos, novos equipamentos, agora durante esse ano, para a utilização por parte dos alunos. Estamos muito animados com relação a isso, por conta da questão do investimento que houve em novos instrumentos e provavelmente novos alunos, mas a gente fica com esse pé atrás, de não saber quando nós iremos retornar às nossas atividades. Atualmente, o nosso principal desafio é um espaço para ensaiarmos. Nós temos um acervo de quase 40 instrumentos musicais de nossa Filarmônica. Nós temos os alunos, nós temos o professor, que inclusive tem se empenhado muito. Sentimos essa dúvida, essa incerteza, por conta da questão também da falta de apoio financeiro, porque os investimentos da Lei Aldir Blanc foram aplicados, só que a gente não sabe até onde nós conseguiremos arcar com as despesas do nosso professor. No nosso território, temos também uma filarmônica desativada. Trata-se da Filarmônica Oasis, da cidade de Ponto Novo, criada em 2010. Hoje, as atividades estão paralisadas, mas o líder do grupo, Jorge dos Santos, tem o objetivo de retomar o trabalho. E é ele quem nos conta um pouco sobre a história do grupo. Bom, resumindo aqui um pouco da história da Filarmônica. A cidade de Ponto Novo, ela teve fanfarra na década de 80 e ela foi até a década de 90, especificamente até 95. Então eu era aluno, né, na escola, centro educacional, e era por costume a escola ter uma fanfarra, né? E só quem participava dessa fanfarra era o pessoal que estava no primeiro até o terceiro ano do magistério. E quando saía, então, davam vaga para outra pessoa. Quando estava aproximando, então, a época
para que eu pudesse fazer parte, né, desse processo, a Filarmônica deixou de existir, que foi em 95. E aquilo assim me deixou muito, né, contrariado, né? E a primeira oportunidade que eu tive foi em 2009. Foram abertos então os editais, né, de cultura e eu então, juntamente com um colega, fizemos então um projeto, né, reivindicando, contando um pouco da história e do desaparecimento da fanfarra, né, que isso foi em 95. Contamos um pouco da história e graças a Deus fomos contemplados. Agora, essa grande dificuldade era encontrar então uma pessoa para dirigir essa fanfarra. E aí me indicaram o Senhor do Bonfim, né, que tinha um rapaz, que era então Miranda. E eu fui conversar com ele, e ele então me propôs que seria melhor uma fanfarra, porque contemplaria, né, de uma forma maior os objetivos de profissionalizar os meninos, né, com a questão da leitura da partitura. Em 2010, então, começamos o projeto, e aí eu reescrevi o projeto pedindo que pudesse comprar a compra de instrumentos sem recurso, que era as cornetas e os cornetões, por instrumentos com recurso. E eles então aceitaram, então nós compramos na época 2 sax e uma flauta transversal. Foi onde começou então o projeto de filarmônica aqui em Ponto Novo. A iniciativa foi minha, né, juntamente com o Miranda. No meu caso era a questão da fanfarra, mas era interessante transformar em filarmônica. O projeto ele ficou na suplência em 2009, eu escrevi, em 2010 fomos contemplados, né, uma correria terrível, porque estávamos na suplência. Então começamos aí em 2010 a filarmônica. A importância da filarmônica. Acredito eu que é algo fundamental, pois de todos os movimentos de cultura que tínhamos no município, eles foram morrendo, né? Tínhamos a festa de reis, né? Não temos mais. Tínhamos as bandas de pífano, tem uma aqui, outra acolá, muito rara, uma só eu acho, com uma dificuldade muito grande. Artistas plásticos, pouco, teatro parou também, e a música, né? Então a gente tentou trabalhar dentro da filarmônica não só a questão música, né, mas um olhar para o indivíduo como um todo, né, suas necessidades, né, psicológicas, físicas e também materiais, né. Então a gente vê como um todo. Na situação atual estamos parados, não temos nenhuma atividade. Como a maioria desses instrumentos eles são da prefeitura, a gestão anterior pediu que recolhesse todos os instrumentos, pois teria que apresentar esses instrumentos, então foram recolhidos e eles estão comigo. Alguns meninos ainda continuam ainda ensaiando nas suas casas porque esses eles adquiriram instrumentos. Outros são meus, né, eu deixei com eles. Então nesse tempo a gente tem uma dependência muito grande da prefeitura. Então essa é a situação, estamos de férias. O grande desafio é tornarmos a Filarmônica uma instituição registrada. Não temos registro, porque desde a formação da Filarmônica eu fiquei responsável por tudo. Desde a limpeza do local, né, onde faziam os ensaios, era eu que fazia merenda para as crianças, né, um bom tempo fiquei nessa situação, fazendo limpeza, o lanche, xerocando, dando aula, porque só era o Miranda na época que vinha para cá. Demorou muito para a prefeitura contratá-lo, então ele vinha mais pela questão da amizade, né? Eu dava o transporte, né? A questão do dinheiro, ele almoçava aqui em casa. Então, o grande desafio é tornar uma instituição, que ela se torne independente, né? E que ela continue, né? Então, esse é o grande desafio, é não pararmos. Outra instituição que merece destaque é a Filarmônica 4 de Janeiro, de Itiúba. A cidade não faz parte do território Piemonte Norte do Itapicuru, mas fica tão perto da gente que merece ser citada, né? A Filarmônica 4 de Janeiro nasceu em 2005 como escola de música e em 2007 alcançou status de banda. Vamos ouvir o maestro Egnaldo Paixão falar um pouco sobre sua história. A Filarmônica 4 de Janeiro, da cidade de Itiúba, surgiu inicialmente como escola de música em 4 de janeiro de 2005 e logo em 2007
também 4 de janeiro de 2007, nascia a nossa Filarmônica. Ela tem tido momentos marcantes, apresentações em Salvador, em vários outros campos, Feira de Santana, algumas outras cidades onde tem realmente encontros de filarmônica e tal. Todos esses nós consideramos como momentos marcantes. Fomos vice-campeões em 2013 no Recôncavo e em 2015 campeões num concurso de filarmônicas do Recôncavo da Bahia. Atualmente a Filarmônica nós estamos trabalhando remotamente, já tem um ano, desde março do ano passado, por causa dessa pandemia aí, nós tivemos que parar também nossas atividades. Ainda assim, temos tido aula de música remota e temos também feito apresentações remotas. Já vamos na 4ª apresentação que fizemos. Ela sempre está em atividade. Fomos contemplados há um ano passado, mais ou menos, no prêmio da Funarte. Estamos para receber 2 instrumentos, um bombardão e um trombone de vara, por esse plano da Funarte do governo federal. Recebemos, pela Lei Aldir Blanc, R$50 mil, que vamos aproveitar para fazermos exatamente estudos, apresentações e etc, etc, etc. E recebemos também R$5 mil, que vai ser objeto de uma live que vamos fazer hoje. A nossa Filarmônica sempre está em evidência, nós nunca paramos. Nós temos vários desafios. Um deles é exatamente a manutenção da nossa escola de música, mas temos recebido apoio, porque a escola é municipal. Recebemos o apoio durante o governo passado, que foi exatamente no governo da doutora Cecília que a Filarmônica nasceu, e agora também estamos tendo apoio no governo do Zé do Rádio. Felizmente, esse desafio tem sido superado e tal. Agora nós temos outros desafios, como por exemplo, os meninos estarem sempre na escola, frequentando a escola, aprendendo, não saírem da escola, tem sido sempre um problema para a gente, porque às vezes nem as famílias estão muito preocupadas com o andar dos meninos na nossa escola de música. Uma filarmônica é a maior escola de cidadania que pode se verificar numa cidade, sobretudo numa cidade de interior. Nós somos mais de 200 anos de história das filarmônicas e ela tem comprovadamente servido para formar jovens no caráter, na sua participação como cidadão, na aprendizagem da música. No futuro, por exemplo, nós já temos músicos nossos que saíram daqui e estão na Universidade Federal da Bahia estudando música, alguns tocando no Neo Gibá. Temos uma ex-aluna nossa, hoje trompetista, Lana Hanna, que já esteve até na Europa. E na vida da cidade, a Filarmônica está em todas. Seja na festa cívica, seja na festa religiosa, ela é sempre um motivo de muita alegria. Pena que às vezes o povo não dá o reconhecimento e o valor que ela merece. Em 2020, foram contabilizados 187 entidades filarmônicas em pleno funcionamento na Bahia, sendo 29 delas com mais de 100 anos de idade. Esses grupos exercem papéis bastante diversificados na sociedade. Fazem parte dos desfiles, de eventos festivos, religiosos, inaugurações dos mais variados tipos e ainda podem cumprir a função de entretenimento com seus concertos. Além disso, as bandas são importantes também na formação de músicos para as instituições profissionais, como orquestras sinfônicas e outros grupos de música popular. Até o início dos anos 50, nunca se cogitou nenhum tipo de apoio oficial a essas entidades. A manutenção delas era feita pelos próprios associados e empresários locais. Mas com o tempo, essa dinâmica mudou e ficou evidente que sem a criação de programas de apoio do Estado, essas sociedades musicais não iriam sobreviver.
Só então vieram os programas estatais. O principal deles, a nível nacional, foi implementado pela Fundação Nacional das Artes, a Funarte. Ela garantiu a distribuição de instrumentos, recursos para fardamento, partituras musicais e cursos de capacitação. Aqui na Bahia, a antiga Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, a CETRABS, coordenou nos anos 70 a distribuição de kits instrumentais e organizou alguns cursos e festivais. Depois, a responsabilidade para com as filarmônicas ficou a cargo da Fundação Cultural do Estado da Bahia, a FUNSEB, que implementou o Programa de Apoio às Filarmônicas. O próximo movimento significativo foi a criação da Casa das Filarmônicas, uma ONG que realizou doação e reforma de instrumentos, organizou grandes encontros de bandas e publicou edições de livros e partituras. Mas o programa de apoio às filarmônicas se encerrou e a Casa de Filarmônicas fechou. Em contraponto, em 2007, o governo do estado da Bahia passou a investir no Núcleo de Orquestras Juvenis da Bahia, o Neugibá. O programa Neugibá trouxe um conceito inovador de política pública que alia as áreas da cultura, educação e desenvolvimento social. Todos concordam que o programa traz inúmeros benefícios, mas os mestres de filarmônicas alegam que a partir de sua criação passou a haver um desequilíbrio. Muito dinheiro foi investido no Neugibá e pouco ou quase nada continuou sendo direcionado às filarmônicas. Nesses tempos de ausência do Estado, um dos modos de resistência para as bandas foi a organização de encontros independentes. Já havia iniciativas históricas como o Festival de Filarmônicas do Recôncavo, em São Félix, e o Encontro de Filarmônicas no 2 de julho, em Salvador. Mas foram surgindo outros encontros nas cidades do Morro do Chapéu, Belmonte, Pé de Serra, Irará, Ibipeba, João Dourado, Serrinha, Central, Venceslau Guimarães, Barreiras, Cruz das Almas e Salbara. A rede de filarmônicas baianas, que já acontecia de maneira informal, ganhou ainda mais força a partir desses encontros. E em 2019 ganhou caráter institucional. Surgiu assim a Associação Filarmônicas Unidas da Bahia, a FUB. E para saber um pouco mais sobre essa instituição, nós ouvimos agora Fred Dantas, grande maestro, doutor em música pela UFBA, etnomusicólogo e diretor de Relações Institucionais da FUB. A Associação Filarmônicas Unidas na Bahia, ela foi criada a partir de um grupo de WhatsApp onde se protestava contra uma atitude do governo da Bahia de redirecionar uma verba vultosa para projetos musicais e nada para a filarmônica. Então, a partir desses debates via WhatsApp, criamos o grupo Filarmônicas Unidas na Bahia, ZAP, que depois resolvemos sistematizar através de uma associação sem fim lucrativo. Um dos principais articuladores disso aí é o Paulo Alencar, que é uma figura exponencial do Senhor do Bonfim, à frente da União dos Ferroviários Bonfinenses, foi assim que eu o conheci. E a FUB, ela teve um papel fundamental também na recuperação de um certo orgulho filarmônico, porque através desses debates, de uma audiência pública que houve, onde 105 bandas foram representadas em Salvador, na Assembleia Legislativa, também do Grito das Filarmônicas, que aconteceu a 22 de novembro de 2019, nós conseguimos com que as bandas passassem a intercambiar experiências e retornar a ter orgulho de palavras como dobrado, mestre, ao invés de maestro, se chamar, os regentes voltassem a chamar de mestre, E ter orgulho do tipo de sonoridade que a banda produz e da capacidade de educar, porque no momento em que anterior à pandemia, as bandas já estavam com 10 mil crianças e adolescentes sendo instruídos e profissionalizados em música.
Então, eu acho que o maior resultado foi com essa pressão que, quando chegou finalmente o recurso advindo do governo federal para a Lei Aldir Blanc, Bahia, houve, por parte da Fundação Cultural do Estado da Bahia, a reserva de um dos segmentos justamente para bandas filarmônicas. Eu acho, sinceramente, que sem a FUB, mais uma vez as filarmônicas passariam batido nesse processo aí. Como na diretoria da FUB tem pessoas talentosas, né? Alguém já disse que é o grande conselho Jedi. Então a FUB passou a dar assistência em diversos setores assim, das filarmônicas. Por exemplo, o Paulo Alencar é o homem da partitura e do acervo de gravações. Então é uma biblioteca, uma fonoteca fantástica que ele tem disponibilizado para todas as filarmônicas que desejem acessar. Tem intercâmbio com o Brasil inteiro, né, na coleta dessas partituras. Por exemplo, André Luiz, de São Félix, que é luthier, ele tem feito viagens associadas à FUB para dar cursos de recuperação, manutenção de instrumentos musicais. Celso Santos, que é contador, Armando Gerri, tem feito um trabalho fantástico de legalização, filarmônicas que precisam recuperar seus documentos fiscais em dia, né? Porque quando houve a última derradeira ajuda do governo estadual às bandas de música, em 2011, muitas bandas não receberam por falta de atualização desses documentos. Mas, entre outras coisas, um feito que eu considero fantástico da FUB foi a visita de 3 diretores da FUB, inclusive eu, né, a Nazaré das Farinhas, para reativar a Erato Nazarena, é a filarmônica mais antiga da Bahia em data de fundação. Então nós conseguimos fazer uma movimentação lá, que resultou na retomada do prédio e a eleição de uma nova diretoria, e a Erato tocou. E agora está participando, inclusive, desses editais da Lei Aldir Blanc Bahia. Então a motivação que a FUB fez ao visitar Nazaré foi fundamental para que esse fenômeno acontecesse. E assim vamos caminhando. Em tempos de competição acirrada e valorização do individualismo, uma iniciativa criada a partir de uma rede de apoio nos enche de alegria e esperança. Viva o trabalho coletivo! Viva as Filarmônicas Unidas da Bahia! E para compor o segundo bloco do programa, nós convidamos Tennyson Santana, que é professor da licenciatura em música da Universidade Estadual do Ceará e doutorando em execução musical pela Universidade Federal da Bahia. A primeira escola de iniciação musical de Tennyson foi a Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses. E é com muito carinho que ele nos conta sobre sua trajetória pessoal e também sobre a importância das filarmônicas para o interior da Bahia. Em algumas outras regiões do Brasil, principalmente onde não é Bahia até Rio Grande do Norte, o nome mais comum é banda de música. Portanto, que se você for pesquisar pelo descritor, né, filarmônica, em qualquer periódico, nas revistas, ou até conversando com outros músicos que não sejam residentes, né, ou naturais dessa região entre Bahia e Rio Grande do Norte, se você falar com eles sobre filarmônica, eles não vão saber que é um conjunto de instrumentos de sopro e percussão, né? Como a gente na Bahia é muito natural. Você fala filarmônica, todo mundo sabe o que é. Agora, esses conjuntos, né, de instrumento de sopro e percussão, eles ganharam muita popularidade aqui ainda no século XIX, com a vinda da família real portuguesa e tal, aí elas se tornaram bastante comuns no sentido das bandas militares aqui, né, no Brasil. Aí, as sociedades, pouco antes ainda da abolição da escravatura, alguns donos de fazenda, eles mantinham conjuntos de instrumentos de sopro e percussão também para suas festas e tal, era como um status para os donos de fazenda possuir grupos de músicos e tal.
Só que esses grupos eles passaram a ser mantidos por organizações da sociedade civil. Aí ficaram dois tipos de filarmônica, dois tipos de banda de música, as bandas militares e as bandas civis, que o pessoal chama de banda de música, e na Bahia a gente chama de filarmônica. Aí o que aconteceu? No século XX, essas bandas de música elas aumentaram muito em número e em proporção, e elas foram ter um declínio apenas com a chegada do rádio, né, da televisão, já da década de 30 em diante, porque antes desse período, o que fazia o lazer e o entretenimento, digamos assim, nas cidades, principalmente as cidades pequenas, eram as bandas de música, eram as filarmônicas. Aí isso diminuiu um pouco com a questão da chegada de rádio, de televisão, aí as pessoas passaram a ficar mais em casa. Mas o que é que acontecia? Essa participação de pessoas nesses conjuntos filarmônicos, nos conjuntos das filarmônicas, geralmente era de pessoas que trabalhavam durante o dia, digamos assim, e durante a noite se reuniam, né, nesses encontros para poder ensaiar, para poder tocar um instrumento, sendo que filarmônica, mesmo a sociedade filarmônica, elas tinham até atividades além das atividades musicais, como atividades de declamação de poesias, atividades de dança. Aí a parte musical era uma dessas atividades dessas sociedades filarmônicas. Isso aconteceu ao longo do século XX, né, digamos assim, e no início do século XXI, principalmente, que é de 2000 em diante, esse papel de bandas que eram formadas por adultos, se você pegar uma foto, né, da própria Filarmônica União dos Ferroviários da gente antiga, você vai ver que a maior parte dos integrantes são adultos, já pessoas de mais idade. E de 2000 em diante, se você analisar as fotos, você vai ver uma quantidade muito grande de crianças, jovens, adolescentes. Isso não foi só na Filarmônica de Bonfim. Isso a gente pode notar aqui em grande parte das bandas do Brasil, porque a Filarmônica deixou de ser apenas esse espaço dos trabalhadores que de noite se reuniam para tocar e passou a ter um papel mais voltado para essa área educacional também, né? Acolhendo as pessoas mais jovens, principalmente, mas não deixando de ter também as pessoas de mais idade, os adultos, as pessoas já com mais idade. Tanto que eu lembro que no período que eu ingressei na Filarmônica, a gente tinha desde criança de 13 anos, de 11 anos que tocava, como os adultos e como até senhores também, né, como o pessoal que tocava percussão, que no próprio naipe de trombones também, o pessoal do sax tenor, que já era aposentado e resolveu aprender a tocar já depois de se aposentar, fazia parte do grupo. Então a gente nota que hoje, principalmente, as filarmônicas cumprem esse papel educacional que é muito forte, né? Que é muito importante na maior parte de onde elas existem. E me fala um pouquinho sobre o papel delas para o ensino desses jovens no interior da Bahia, né? A gente tem 417 cidades na Bahia e muitas cidades assim de 15 mil habitantes. Pode não ter espaço cultural, pode não ter eventos, pode não ter um grupo de teatro, mas tem uma filarmônica, na grande maioria das vezes. Qual a importância dessas instituições para formar cidadãos, né? Não só músicos, não só atores culturais, mas cidadãos? A maior parte das filarmônicas, elas têm nos seus estatutos que uma das missões da filarmônica é oferecer o ensino musical de forma gratuita. Elas disponibilizam um instrumento de maneira gratuita também, além dessa formação humana, porque, como a gente diz, na minha geração nós tivemos muitas pessoas que fizeram parte da Filarmônica, principalmente desse período aí de 2000 em diante, que resolveram se profissionalizar, resolveram ser músicos profissionais, como é o meu exemplo, mas tem várias outras pessoas que participaram também da Filarmônica, e hoje tem outra profissão, uns são advogados, outros fisioterapeutas, outros engenheiros, mas não dá para negar aquela importância que aquela vivência social, o convívio, não apenas na hora de fazer música, né, porque já é uma experiência em que um trombonista ele depende do trompetista, que depende do baterista e aquela comunidade para poder fazer uma música funcionar, e não apenas isso, mas na hora de carregar uma estante, na hora de precisar tirar uma xerox para alguém, na hora que o baterista vai carregar uma bateria sozinho, outra pessoa ajudar a colaborar com aquilo ali. Então é uma formação realmente humana que acontece nas bandas de música e nas filarmônicas. Apesar disso, a gente também não pode olhar aquilo ali como uma salvação do mundo, porque muitas vezes
as pessoas enxergam, não, tem que botar um menino na filarmônica porque vai acabar o risco dele se envolver com coisa ruim. A coisa não é tão simples assim, né? Porque a gente vê que quanto mais a pessoa tem um acompanhamento familiar, quanto mais ela tem uma boa instrução, maior é a possibilidade dela ficar na filarmônica. Eu digo com a experiência desse tempo que eu venho trabalhando lá. Não é algo assim automático. Não, me coloca o instrumento na mão dele que ele não vai fazer mais coisa errada na vida. O processo educacional realmente é algo bem complexo, né? Então, acredito que a banda de música, a filarmônica, é uma instituição importantíssima para auxiliar na educação dos jovens e é uma ferramenta assim muito poderosa mesmo, porque como você falou, a gente sabe que às vezes não tem um outro tipo de equipamento cultural na cidade. Aqui no Ceará é muito comum isso, a gente vê que aqui cada cidade tem uma banda de música, aqui no Ceará já chama de banda de música, né? Aí cada cidade tem uma e às vezes não tem outras possibilidades assim de acesso a bens culturais. E a filarmônica, a banda de música, aqui ela acaba cumprindo esse papel, tanto cultural quanto educacional. Agora, de uma maneira geral, eu vejo que a maior parte das bandas, elas se mantêm por causa da ação de personagens pontuais em cada uma das cidades, como é o exemplo do Paulo, lá em Bonfim, como é o exemplo da banda de Feira de Santana, que foi reativada por um aluno da UFBA, que ele era cavaquinista, e ele se envolveu com o mundo dos instrumentos de sopro, aprendeu a tocar sax. Aí quando ele voltou para a feira, ele resolveu reativar essa banda, né, que tem mais de 160 anos, uma banda famosíssima. E as bandas elas acabam sobrevivendo mais por essas iniciativas pontuais, porque o apoio realmente assim, governamental é muito difícil. Se você vai fazer uma escolinha de futebol, o dinheiro que gasta é do uniforme, das bolas de futebol, das chuteiras. Se você vai fazer uma aula de dança, é a roupa do balé. Se você vai fazer uma aula de karatê, é a roupa do karatê, aquela roupa específica, né? Mas se você vai fazer uma aula de instrumento de sopro, só um saxofone é R$3.000. Uma tuba para você comprar, você não acha uma tuba por menos de R$10.000. Então é uma conta que para fechar é muito difícil, né? Porque você conseguir oferecer um instrumento gratuitamente, um professor que vai ter que demandar tempo, porque a gente sabe que aprender um instrumento não é algo que é botar o instrumento na mão da criança e ela já vai aprender. Precisa de ter uma atenção diária, precisa de ensaios constantes e precisa para isso de professores que sejam capacitados para poder trabalhar. E como as filarmônicas elas já têm essa característica de oferecer o ensino gratuitamente, se elas começassem a cobrar o ensino, já fica uma coisa assim que os defensores mais ferrenhos ficam, não, a gente sempre deu aula de graça, não sei o quê. Eu até já tentei, né, fazer isso, fui voto vencido, de falar lá na filarmônica, poxa, a gente tá vendo o professor aí trabalhando gratuitamente, eu sei que é bonito, mas assim, eu sou um cara que trabalho com a formação de professores de música, acredito que isso pode ser uma profissão. Se a gente não tiver um incentivo para a pessoa poder colocar um pão de cada dia em cima da mesa, fica difícil de a gente esperar que ela trabalhe só de forma voluntária. Assim a gente sabe que dessa forma é complicado de funcionar e se espera de apoio governamental é muito complicado também de subsistir as filarmônicas. Porque a gente vê que outros estados como Pernambuco, Pernambuco e Rio Grande do Norte, eles têm, assim, a própria prefeitura mantém a banda. Aqui no Ceará tem muitas bandas que os músicos, embora recebam bolsas pequenas, mas recebem bolsas. Né? Assim, agora na Bahia é muito raro. A gente vê que o pessoal que participa e muitas vezes o pessoal que dá aula também, grande parte das pessoas que trabalham, eles trabalham de forma voluntária. Né? E aqui no Ceará acontece isso, mas mesmo assim ainda tem um caso parecido como de uma cidade em que o prefeito ele tinha uma banda na sua cidade, né? E em uma apresentação de Natal, depois que a banda terminou de se apresentar, e o prefeito chegou, que orquestra legal, de onde é essa banda que tocou aqui no evento natalino? A pessoa, o prefeito é daqui mesmo, da cidade. Pra você ver, até aqui que eles apoiam, mas eles acabam não dando tanta atenção, né? E eu queria agora que tu falasse da tua história relacionada às filarmônicas, né? Eu sei que seu primeiro contato com a música, ou me diga se eu estou errada, foi com a Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mesmo mais biográfica essa parte, assim, como a Filarmônica foi importante para sua formação e como te abriu portas para outros trabalhos e até para o trabalho que hoje você está, né? Porque você continua trabalhando com música. O meu primeiro contato com música, digamos assim, ele foi de uma maneira bastante informal. E ainda era de
sexta série, mais ou menos ali pelos anos 2000, eu tinha muita vontade de aprender a tocar violão. Aquela coisa de vizinhos, né? Várias pessoas, vários vizinhos que tinham vontade de aprender a tocar violão também, a gente se reunia e começava a aprender com um menino que nem ele sabia tocar também direito, mas ele mostrava pra gente os passos, não sei o quê, naquele clima, né, ali de amizade dos vizinhos, tá? A gente começava a brincar com violão, aí depois eu comecei a brincar com cavaquinho também. E nessas eu ficava na porta da minha casa, ou tocando cavaquinho, tocando violão, junto com outros amigos. Aí um dos professores, que era o professor Mirandinha, que ele foi maestro da Filarmônica por muito tempo, né? Ele passava lá quando eu estava tocando e chamava, rapaz, vamos para a Filarmônica, aprender a tocar um instrumento de sopro também, aprender a ler partitura. Aí depois desse convite eu resolvi, já por 2003, quis tentar aprender a tocar trombone, né? Então, em 2003 fiz aquele processo antigo, né? Que antigamente se fazia de que precisava aprender a ler as partituras antes para depois aprender a tocar o instrumento, então ia fazer lição e tal. Sendo que acabei ingressando ali na Filarmônica no ano de 2004, né? Já com trombone. Então, no ano de 2004, comecei a participar tanto da Filarmônica, União Ferroviários Confinenses, como da Fanfarra São Rafael também, que pertencia ao Instituto Educacional São Rafael, e geralmente os músicos que tocavam na Filarmônica tocavam na São Rafael também. E isso, nessa escola foi onde eu tive a primeira oportunidade de lecionar, né? Em 2006, eles tiveram a iniciativa lá de fazer aula de música para os alunos da escola. Aí me convidaram tanto o Mirandinha como eu para ser os professores lá. Foi uma experiência bem legal, que foi praticamente minha primeira experiência de docência e na escola regular, né? E naquele momento eu nunca imaginava que um dia eu ia fazer algo relacionado a isso novamente. Aí então eu pude participar em 2006, 2007. Aí no final de 2007 foi que eu prestei o vestibular para a UFBA, para o bacharelado em instrumento. Aí eu acabei mudando para Salvador para cursar a graduação e participar do projeto Neogibá também. Eu tocava trombone na orquestra e fazia parte do projeto. Com o projeto foi uma experiência muito legal, porque eu tive a oportunidade de estudar com muitos professores bons. Aí como eu disse, o projeto era muito organizado, ele tinha um apoio muito grande, a gente tinha contato com professores da Europa, a gente tinha contato com professores dos Estados Unidos, aí deu para aprender muita coisa, né? Professores da Venezuela. E, além disso, a gente teve a oportunidade também de realizar turnês, né, tocando por muitos países, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Suíça. Tive a oportunidade de ir para a Venezuela. E quando a gente olha, depois que o tempo passa, a gente valoriza mais ainda essas experiências, né? Porque, além de viajar para tocar em outro país, é uma experiência de vida muito grande, né? Você poder conhecer outra cultura e depois que você amadurece, que você olha de uma forma mais distante, que você nota o quanto que aquilo foi importante para a sua formação. Então, sou muito grato à experiência que tive no projeto Neogibá. Em 2011 eu concluí o curso e no final de 2012 eu ingressei no mestrado, que eu fui concluir já em 2015, e sempre participando fazendo meus estudos, né, da formação superior e participando do Neogibá também. Até que em 2015, pouco tempo depois que eu havia concluído o curso do mestrado em Educação Musical, eu prestei a prova aqui na Universidade Estadual do Ceará para professor de trombone, trompete e educação musical, e é onde eu tenho trabalhado de 2016 até agora. Embora a prova tenha sido voltada para essa parte dos instrumentos de sopro, hoje eu tenho desempenhado uma função mais voltada ao ensino básico, ao ensino da música na educação básica, né? Já que aqui é um curso de licenciatura. Hoje eu atuo como coordenador do estágio supervisionado, atuo nas disciplinas estágio 1, estágio 4, além de coordenar a equipe de professores, né, que vai para as escolas, que vai para as ONGs em que a gente faz o ensino de instrumentos. E eu tenho levantado muito essa bandeira, né, da questão da importância da formação musical, da importância da educação musical nas escolas também, né? Aí, tanto atuo nessa parte, como agora, principalmente agora que eu voltei para a UFBA, né, onde atualmente eu estou aluno da UFBA no curso de doutorado,
na área de execução musical em banda de música, aí eu sempre tenho essa atenção concentrada principalmente nessas duas áreas, né? Tanto da banda de música, por causa da minha formação anterior e por causa do doutorado, como da questão da musicalização, do ensino de música na escola, que eu acredito que é muito, muito importante. Eu acredito que todas as pessoas, independente de se tornarem músicos, independente de se tornarem instrumentistas, elas precisam passar pela vivência musical, né? Pela questão do que a gente chama de musicalização, que é adquirir as ferramentas de compreensão e de expressão através da música, né? Que isso é muito importante para a formação integral do ser humano como um todo, independente se ele vai ser um músico profissional ou não. Esse estudo da música na escola regular é muito importante, principalmente por causa dessa formação de sentidos, né? Que é importante para a democratização do acesso à música e às artes de maneira geral. Para render o assunto, o que tu indica hoje para os nossos ouvintes, mulher? Quero indicar uma live realizada pela Filarmônica 4 de Janeiro, de Itiúba, há poucos dias, em 30 de março. A live foi financiada pela Lei Aldir Blanc e está disponível no YouTube. Para conferir, é só buscar o canal da Filarmônica e Coral Juvenil 4 de Janeiro. Essa live, muito linda, por sinal ela começa fazendo uma introdução da história de Itiúba. Adorei a forma como eles se caracterizaram. As músicas tocadas também belíssimas, então dá uma conferida. Eu quero indicar um projeto chamado Mapa das Filarmônicas da Bahia, iniciativa também apoiada pela Lei Aldir Blanc, que tem o objetivo de mapear as filarmônicas de todo o estado da Bahia e promover um debate sobre os principais desafios enfrentados por essas instituições. Se vocês quiserem conhecer mais o projeto, acesse o Instagram deles no @Mapa Filarmônicas Bahia ou acesse o site mapadasfilarmonicasdabahia.com.br. E para encerrar, eu quero divulgar um dos projetos atuais da Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses. Essa filarmônica que é muito especial para mim, é meu xodó. Eles estão realizando vários projetos, agora apoiados pela Lei Aldir Blanc, e um deles é da criação de um site. É um site com material muito rico, um acervo gigantesco de partituras para bandas filarmônicas. Tá muito lindo esse trabalho deles, né? Um esforço muito grande de registrar, de organizar esse material. Então, eles estão de parabéns. E em breve, no site também vai funcionar a Rádio Gamboa. Então, fiquem ligados. Vou passar agora o nome do site para vocês. filarmonicadosferroviarios.com.br. Vão lá conferir esse trabalho. Quantas novidades! E, já que estamos falando da Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses, vamos apresentar agora um cordel em homenagem a essa instituição tão importante de Senhor do Bonfim. Quem topou o desafio foi Maicon Dias, que é ator, circense, cordelista e músico. Inclusive, ele é responsável pela gravação da trilha sonora do nosso programa, viu? Se quiserem conhecer mais o trabalho dele, busque o Instagram @MaiconCordel. Então agora, vamos ouvir Maicon com o cordel A Força da União. Tchau! Atenção, caros ouvintes do podcast Calumbi. Tô chegando para falar, na verdade resumir, sobre a Filarmônica na cidade de Bonfim. Uma banda filarmônica, o que é afinal? Quais instrumentos ela tem para o som ideal? Em que período se toca? Qual a função social? Uma banda filarmônica, ela é instrumental, origem que no Brasil remota ao período colonial, com as bandas militares no estilo marcial. Tomando como referência esta linda cidade, destaco a primeira delas, para a sua curiosidade. União Ceciliana era o nome da entidade. Rica em filarmônicas. Isto podemos dizer, teve grandes maestros, um deles você deve conhecer, Ceciliano de Carvalho, era fantástico, pode crer.
De tantas que tivemos, apenas uma sobreviveu, União dos Ferroviários. Firme permaneceu, passou por muitas dificuldades, mas no fim venceu. Um grupo de ferroviários anunciaram a fundação, cujo nome já citado, partindo dessa união, Filarmônica esta, que já fez grandes festas no aniversário da cidade e também no São João. O primeiro regente, o seu José Mocó, regia com sua batuta arranjo maior e menor, onde a banda tocasse era uma alegria só. É válido aqui dizer como se dá a formação dos instrumentos da banda, que dão harmonização. Tem madeiras, metais e também percussão. Nas madeiras teremos a flauta transversal, clarinete e o sax dão um som sem igual. Estes contrapõem ao som do metal. A tuba e o trombone encontramos nos metais, a trompa e o trompete com sons geniais. Cada um tem função para uma boa composição aos sons instrumentais. As bandas filarmônicas têm sua marca militar, é comum se ouvir nos dobrados a soar, uma marcha marcante pelas ruas a passar. No repertório encontramos, do dobrado ao forró, arranjos estilizados, dando um charme melhor. No carnaval ou no São João, toca-se com emoção, numa afinação só. Filarmônica, União dos Ferroviários Bonfinenses. Essa sim tem história. Abram os olhos, minha gente. No sertão do Brasil, tem quem ainda não viu ela tocando alegremente. A Filarmônica citada, em sua função social, já formou vários músicos. Veja só que legal, instituição como esta é mais que essencial. Salve o Maestro Miranda e o Paulo Alencar, salve o TS5 dos trombones a soar, a toda a gestão também, que como ninguém faz a instituição girar. Pois é, caros ouvintes, só tenho a agradecer, reverencio a todos, com alegria de saber que essa instituição não é fraca não, é arte e cultura pra valer! Esse programa teve pesquisa e produção de Adriana Santana. Entrevistas: Adriana Santana e Nando Lemos. Roteiro: Adriana Santana e Felipe Neiva. Apresentação: Adriana Santana e Caroline Agnes. Edição: Gerry Barbuda. Ilustração: Elide Castro. Design e gestão de mídias, Agência Inception. E assessoria de comunicação, Lorena Simas. A terceira temporada do podcast Calumbi tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.